prestígio aos eventos, como se diz hoje em dia. Em primeiro lugar, queria agradecer do fundo do coração ao Fernando Belo ter querido deslocar-se do sítio onde mora até ao chamado centro da cidade, que é de difícil acesso, provavelmente mais difícil do que o sítio onde ele mora. Para as pessoas que estão aqui e que muitas não têm vindo aqui ou vêm aqui pela primeira vez, porque desta vez veio o Fernando Belo, e acho que isso é ótimo. Só queria dizer que isto é a Casa da Achada Centro Mário Dionísio, que existe há perto de 5 anos, com bastantes dificuldades e ideias, apesar de tudo, que tem um programa permanente, que está ali num papelinho, quem quiser receber informações recebe, manda lá aquelas coisas com rouba e aquelas coisas todas e passa a receber aquilo que a gente faz aqui, e vamos fazendo coisas muito diferentes umas das outras. Esta sessão hoje aqui, 8 de fevereiro, não é? Pertence a uma série que a gente começou aqui há mais de 2 anos, suponho, não sei exatamente, e que teve aqui uma pequena interrupção durante um tempo e que recomeçou, em que a ideia, vinda já não sei de onde nem de quem, era trazer aqui pessoas que tenham um itinerário fora do normal. Ou seja, que começam de uma maneira e acham que vão fazer umas coisas e depois ao longo da vida vão fazendo outras. E portanto, o primeiro foi o Sebastião Lima Rego, que partiu da luta política e do direito e foi parar a poesia, onde está agora, por exemplo, não só, mas também. E que aqui organizam as sessões de História da História, que são muito interessantes também, 2 vezes, de 2 em 2 vezes uma. A próxima vai ser a morte de Stalin, já não sei exatamente em que dia, mas em março, visto que ele morreu em 5 de março de 53, e a gente faz à volta disso isso. E então a partir daí começámos a pedir a pessoas que tivessem coisas a contar da sua vida, mais destinada a jovens. Infelizmente estão aqui sobretudo não jovens, mas eu não posso fazer nada, porque a curiosidade é uma coisa que morreu um pouco, nomeadamente na esquerda, o que para mim é uma coisa das mais terríveis que existem para lá do governo que temos, é a curiosidade ter deixado de existir, mas isso é outra história, que viessem um bocadinho contar o seu itinerário, ou com perguntas ou sem perguntas, por ali fora. E, portanto, há pessoas que vieram do direito para a poesia, há pessoas que vieram de classes que normalmente não tinham acesso à cultura e que se transformaram cultos. E esta é, se não me engano, a 14ª sessão dessas que a gente faz aqui. A nossa ideia, hoje, finalmente chegamos a hoje, era trazer o Fernando Belo, que tem um itinerário que alguns de vocês conhecem, mas que se calhar só conhecem umas partes, e que acho que é interessante para as pessoas fazerem outras coisas, terem instrumentos para fazer aquilo que gostam de fazer, ou que gostariam de fazer e que umas vezes podem ou não podem, saber o que outras pessoas conseguiram fazer em tempos diferentes do de hoje e do hoje também, e pronto. A gente fez um cartazinho, como faz sempre, onde pôs algumas tópicos, que não quer dizer que ele siga, porque há liberdade total para cada um, sendo a ideia esta. As coisas em que eu me relacionei mais com o Fernando Belo, que não é propriamente um amigo de todos os dias, é de todos os dias, porque é de toda a vida, mas de todos os dias, foi uma coisa engraçada. Ele tem um depoimento, que por acaso eu tinha aqui, mas entretanto desapareceu, sobre a sua passagem pelo Liceu Camões, em que eu sabia que o Fernando Belo existia, porque o meu pai, anticlerical e anti não sei quê, que dá o nome a esta casa e tal, achava muito esquisito entender-se tão bem como professor de religião e moral. Pronto. E portanto foi aí, penso eu, que eu ouvi a primeira vez o nome do Fernando Belo. E ele tem um depoimento muito engraçado, que eu tinha trazido para aqui, se for possível ler, e que portanto já está não sei onde, mas tira-se outra vez, sobre a sua passagem pelo Liceu Camões, como professor de religião e moral, nos anos 63, ainda eu estava também no Liceu. Quando morreu Kennedy. Pronto.
que é curiosíssimo, acho eu, e que as pessoas já não se lembram que as pessoas passaram por essas coisas. Pronto. A outra relação mais normal, é a Gazeta da Semana. Eu tinha trazido um exemplar de toda a Gazeta da Semana que a Manuela Vasconcelos me ofereceu encadernado com toda a Gazeta da Semana, e acontece que o Fernando Belo também trouxe de colares a sua igualzinho, se calhar, a outra Gazeta da Semana e tal. Pronto, depois fomos sabendo coisas, e fala-se a Manuela Vasconcelos e ela chega, é assim, as pessoas que são más são assim. E pronto, e a ideia aqui era o Fernando Belo contar um bocado este itinerário da engenharia até à filosofia da linguagem, passando por coisas da vida, países diferentes, por aí fora, e ver como as pessoas não precisam de sempre estar nos mesmos lugares, nas mesmas coisas, aprender coisas e passarem aos outros coisas que aprenderam, que acho que é aquilo que mais falta. Obrigada, Fernando Belo. Se quiseres eu faço a entrevistadora a fingir, mas acho que não é preciso. Não é preciso depois, eu também calculava. Pronto, todas as pessoas podem fazer perguntas, é evidente, mas acho que está nas mãos do Fernando Belo, que foi professor tantos anos, fazer uma sessão que nos recompensa da viagem e de estar aqui. E obrigadíssima e até sempre. Não, mas eu é que te agradeço, porque tu cativaste-me. Ela cativou-me porque disse que o critério para convidar pessoas era pessoas que ela apreciava. E isso é que é uma coisa que eu não sou capaz de responder que não. Fernando, há surdos. Como é? Se é preciso um microfone, a gente põe. É preciso. Era melhor. Olha, o microfone. Se quiser dizer que foi um Posso ver aqui onde é que está a coisa do Liceu Cabo? Não é? Então não minha. Isto é meu. Ok, obrigado. Está-se a ouvir? Está-se a ouvir? Está. Portanto, agradecido à Eduarda o convite, eu dizer que disse logo a ela que havia um perigo neste tipo de coisas, pelo menos para uma pessoa como eu. Eu sou narcísico, como é natural, a maior parte das pessoas são, e portanto, tenho uma boa impressão do meu itinerário, de maneira que é muito fácil isto cair num registro mais ou menos convencido, vaidoso, etc., que é muito desagradável, de maneira que eu não sei muito bem se vou conseguir safar-me ou não. Bem, sou de uma família numerosa, o quarto de 9 irmãos, muito católica, sem muito dinheiro, mas enfim, com alguma boa posição. O avô tinha sido rico, e o ser muita gente e muito católico. O meu pai também era salazarista, mas disso não se falava. Lá em minha casa raramente se falava de política, era a religião que dominava. E eu acho que isso teve sobre mim um efeito de casulo, como se eu vivesse num casulo.
Por exemplo, nunca joguei à pancada na minha vida, e o que ainda mais me espanta, devo dizer, é que eu não tenho a menor ideia de ter alguma vez querido ser o que quer que fosse. Nem criança, nem adolescente, eu nunca quis ser nada. Não tenho, não passou pela cabeça isso. Como se eu não quisesse ser grande, aliás, simplesmente. E daí resulta uma ingenuidade enorme que me tornou sempre, percebi rapidamente isso, aliás, devo dizer, incapaz de estratégias. Eu nunca praticamente tomei decisões, foi as decisões que me tomaram, de maneira que sucedeu, as coisas foram-se sucedendo. No liceu fui aluno da mãe da Eduarda, da dona Maria Letícia, no primeiro e segundo ano. No liceu eu fui um aluno mediano, só era bom em matemática e justamente não escolhi, fui para ciências porque não queria letras, fui para o técnico porque não queria medicina, no técnico era o que o meu pai queria que eu fizesse, no técnico havia 5 hipóteses, eu escolhi uma porque não queria as outras 4, de maneira que foi sempre assim às arruas. Nos 2 primeiros anos do técnico, o que eu gostava mais era jogar a bola, de maneira que só no 3º ano é que comecei a ser bom aluno. Portanto, tinha 19 anos. E foi nessa altura que, uma coisa que se passa com a maior parte das pessoas, sai-se da adolescência para um estado mais responsável. Na minha família muito católica, isso passou-se de uma forma religiosa ou espiritual. Isto é, num retiro, um retiro que era uma coisa que se fazia nos jovens estudantes católicos nessa altura. A gente estava 3 dias em silêncio e com prédicas para nos orientarem. Houve uma altura em que eu tive um tipo de experiência, uma espécie de um transe, não sei o que passou, não sei o tempo que durou, mas que me mergulhou completamente e que alterou completamente a minha vida. A minha vida aí passou antes e depois, nunca mais fui a mesma pessoa. E é essa experiência que eu muito mais tarde, depois fiz um tempo de psicanálise, acho que até fui capaz de perceber algumas razões psicanalísticas, mas independentemente disso, essa experiência, tal como eu posso ver hoje em dia, daí surgiu uma paixão que nunca mais parou. Paixão que foi sobretudo espiritual, mas que rapidamente se tornou intelectual. Eu devo ter percebido, embora não explicitamente, que não dava para a engenharia. De maneira que a primeira grande decisão que eu tomei, ou que me tomou, foi de ir para o seminário. Portanto, tinha 23 anos, tinha feito, portanto, a engenharia civil, e no seminário, ali ao pé do Moscavide, tive 5 anos, foram 5 anos fabulosos. Foram dos 5 anos mais fortes. Tive um professor, logo no primeiro ano, não falei nada, eu chumbei em filosofia no liceu, também tem alguma graça. Eu chumbei no 6º ano, chumbei em filosofia, por inépcia minha, porque eu não percebia rastro daquilo, mas também porque era um manual absurdo, um manual horroroso, era um professor monótono, impressionantemente monótono, as aulas eram a seguir ao almoço e eu não conseguia perceber o que é que se falava. Bom, de maneira que no seminário encontrei o contrário disso. Foi o primeiro ano só tive filosofia com um professor que é o homem o intelectual mais fabuloso que eu conheci na minha vida, o Padre Honorato, que morreu infelizmente muito novo, com 47 anos, mas foi o homem que me fez entrar na razão, ou que fez a razão entrar em mim. A quem eu devo a razão, se pode dizer. De maneira que é a raiz dele que me tornou intelectual, embora depois, nos outros anos que seguiram, já não fosse aluno dele, mas as coisas existiam, aquelas coisas de filosofia, das teologias, e andei apaixonado aquele tempo todo. Ora bem, depois, portanto, fui feito padre em 61,
tive logo azar à partida, porque mandaram-me para capelão de uma base aérea na OTA. Foram 2 anos muito desagradáveis, porque o mundo da tropa é um mundo muito fechado. O nuclear também, mas o mundo fechado é... Mas este ainda é pior. E de facto custou-me imenso, mas enfim, passou. Depois, então, não fui professor de religião e moral, fui professor de moral no Liceu Camões, e digo que não fui professor de religião e moral porque eu não dava religião. Eu achava, por uma razão muito óbvia, para mim muito óbvia, que o pessoal era obrigado a estar nas aulas, podia-se pedir dispensa ao ministro, mas ninguém pedia, e se pedir para mim era muito importante, como é que eu ia impingir a gente ali obrigada aquilo que para mim era muito importante? Era como a gente estar a falar da mulher de quem gosta a pessoas que estavam nas equipas que eram no prato de futebol. Não dava. De maneira que tentava encontrar temas que dessem para interessar os alunos, alguns alunos, que eu já ficava contente quando tinha uns 10 que me ouviam e que discutiam, conversavam comigo, deixavam todos fazer o que calhava. E foi aí, de facto, que conheci o pai da Eduarda, que foi muito simpático comigo, muito cordial, conversámos várias vezes e, de facto, bom. No fim do ano fui expulso. É a minha medalha antifascista. Não vale a pena estar com muitas razões, porque isto eu fui depois conversar sobre o que os der mais interesse, e fui para a Baixa da Banheira. Fui período para a Baixa da Banheira, ali entre o Barreiro e a Moita, e às Vedas. Estive lá durante um ano, e esse ano foi decisivo de um ponto. Eu vinha a politizar muito lentamente, que eu vinha de ser filho de um salazarista que nem dava por isso. Foi devagar, mas no tempo do seminário interessou muito questões operárias, os padres operários que houve em França e coisas desse género, não era que estava aberto para essa coisa, mas o que na Baixa da Maneira aprendi foi a ver a igreja do lado do mundo operário. E isso foi mesmo radical, porque aí a visão política apanhou a instituição a que eu pertencia, não é? E portanto, era uma estrutura de classe, eles gostavam de mim, tive alguns que não iam à igreja, mas que eu encontrava na sociedade, que manifestavam uma boa relação, como o pai da Eduardo tinha sido no liceu, mas que achavam que eu era uma exceção. Quer dizer, pronto, os pais a gente estava a dizer, este gajo é uma coisa diferente. Portanto, não orientava nada, quer dizer, bom, cerca que eu fosse lá tive um ano, depois, graças à minha irmã, que me encontrou uma maneira de ir para a Bélgica, fui para a Bélgica durante 2 anos, fazer teologia, porque eu estava cheio de problemas teóricos, quer dizer, não queria tentar perceber o mundo em que estava e como é que a fé e o cristianismo funcionavam com a organização social, com o trabalho, com a política, etc. E cheguei à Bélgica, tive um primeiro ano a assistir como aluno livre a aulas de filosofia, e depois no ano seguinte comecei a teologia. Mas os belgas para mim foram uma grande exceção, porque eram muito sabedores, mas não especulavam nada, de maneira que não tinham questões, que as minhas não, nem pouco nem muito. De maneira que no ano seguinte vim para Paris, onde fiz a licenciatura. A licenciatura implicava uma memória, portanto, um texto que se tinha que fazer, e o que ele me interessava justamente era fé e política, fé e trabalho, fé e social. Não me entendi muito bem com o professor, ele mandou-me fazer o que eu queria, e eu fiz uma coisa que era, por um lado, peguei num dos evangelhos e li-o à maneira do estruturalismo do Barthes, tal como eu fui capaz de fazer na altura, nunca mais li isso, não, acho que não foi grande coisa, mas acabei de fazer isso, e depois tinha uma outra parte que pretendia ser filosofia ou teologia, não sei o que mais. Mas o professor
fez-me o favor de me dizer muito claramente que eu tinha ali um impasse. Se eu queria fazer um doutoramento, ou fazia sobre o Evangelho de Marcos, ia ter com o exegeta, ou fazia sobre teologia, e era com ele. Ora, esse corte, que é um corte fundamental em todo o ensino, na altura, agora, já nem sei, do ensino de coisa, para mim foi claro, mas então pronto, qual doutoramento, qual carapuça, vou fazer sozinho. Portanto, resolvi, entretanto tinha acabado já um emprego em um laboratório como operador de um computador num laboratório de física, e também resolvi rapidamente, casei-me, 2 meses depois, e mandei para cá um texto a anunciar o meu casamento, mas a denunciar as corrupções eclesiásticas e políticas que andou aí a circular nos meios dos católicos progressistas, em torno do Zé de Cidade, coisa do género. Bom, ora bem, isto passava-se em 68. Portanto, eu estava em Paris em maio de 68, embora, como morava na banlieue e também como não era muito ousado, assisti mais como espectador do que... Depois deixou de haver gasolina, mas deixou de haver metros, nem sequer se podia vir à cidade. O problema que se me pôs na altura era assim. Eu achava que era marxista, mas aquilo que eu lia sobre o marxismo, as literaturas que corriam nos vários meios políticos, eu não conseguia pensar com aquilo. Eram salgalhadas, para mim não conseguia, aquilo não dava nada para pensar. E quem me salvou nisso foi o Althusser. Li o Althusser, aliás, o Balibar, e o Althusser e o Balibar fizeram um serviço enorme. Foi permitir-me pensar em marxismo e não precisar ser um leninista. Eu 2 ou 3 vezes tentei ler o Lenin, nunca me interessou, não passei das primeiras páginas, e como o Althusser justamente acabaram-se para mim, ou melhor, deixei de me preocupar com questões de tomar o poder, de lutar armada e coisas desse género. Essas questões todas de ordem leninista, a mim não me interessavam. O que me interessava com o marxismo era compreender a sociedade, compreender o que se passava. Foi na grande época do estruturalismo em França, nessa altura estava no seu apogeu, portanto foram 4, 5 anos de trabalho, e em que peguei no tal Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tinha uma grande vantagem. Primeiro, era o mais pequeno de todos, era o que tinha menos discursos, tinha mais narrativa, era tanto mais fácil de ler em termos de narrativa, e ao mesmo tempo era dele que os outros dependiam, de maneira que peguei por esse, e aí então é que apliquei o Barthes a sério, porque o Barthes, entretanto, também tinha evoluído, tinha publicado um outro livro, e com o Barthes e com o Althusser eu consegui fazer uma coisa que chamei leitura materialista do Evangelho de Marcos, que consistia, grosso modo, no seguinte. Primeiro tinha uma parte de teoria de modo de produção, que era bastante abstrato, mas que, enfim, que procurava enquadrar a maior parte das sociedades que a gente ouvia falar, que a gente tinha ideia, para poder diagnosticar o que era a Palestina do século I. O Althusser tinha uma falha. O Althusser não sabia o que devia fazer à família. A família, a reprodução, o parentesco. Ele, por exemplo, uma das coisas que me escandalizou muito na altura, publicou um artigo sobre aparelhos hidrológicos de Estado, não sei se algum de vocês escreveu alguma coisa, e punha a família como um aparelho hidrológico de Estado, que é uma coisa completamente absurda, para minha perna e cabeça. E aí quem me salvou foi o Bataille. O Bataille permitiu-me encontrar uma noção de campo simbólico e de ordem simbólica que eu consegui articular com o marxismo de tipo althusseriano, e com isso justamente compreender um bocado melhor a parte da Bíblia hebraica, a parte sobre
as coisas que os antropólogos estudam, como é que se chama? Olha, agora faltam umas palavras, deixa cuidado. Não, bom, o dom e a dívida, a pureza e a impureza, pronto, há um termo, pronto. E pronto, conseguir perceber justamente como é que isto se organiza em textos diferentes da Bíblia, como isto joga em contraponto uma com a outra, e depois, voltando, vindo ao século I, conseguir perceber como é que se organizava a economia, que era um mundo essencialmente agrícola, como é em todo lado, e a parte política em torno do clero e do templo, e o tesouro, a finança, também nas mãos do clero, e ao mesmo tempo o ocupante romano exterior. De maneira que, com essa teoria da sociedade onde se produziu o Evangelho, depois fiz uma leitura em que aí quem jogava essencialmente era o Barthes, mas que permitia, com os dados da teoria da sociedade de Israel, permitia depois entender uma série de coisas que de outra maneira não se entendem. E essa noção de que para se entender um texto é preciso articulá-lo com a sociedade em que ele foi produzido, foi qualquer coisa que eu nunca mais larguei, quer dizer, que se tornou um ponto forte, mesmo quando deixei de utilizar os conceitos marxistas, essa relação parece-me ser algo de essencial. Ora bem, esse livro teve um êxito bastante grande, devo dizer que me admirou muito. Eu sei que tive um amigo francês que me ajudou muito, primeiro porque me editou e depois porque criou uma série de encontros internacionais de leituras materialistas da Bíblia. Durante uns 10 anos houve encontros desse género em vários países na Europa. Teve 3 edições em francês, foi traduzido em espanhol, em alemão, nos Estados Unidos. Deu um doutoramento honoris causa no Instituto de Teologia Protestante de Paris, que era centenário nessa altura, etc. Bom, mas depois veio ajudar cá em Portugal também. Vou fazer uma pausa, não é? Portanto, o livro saiu justamente em maio de 74, portanto, eu vim nessa altura para Portugal. Durante um ano, em 75, estive na televisão a fazer documentários sobre os vários distritos de Portugal, e em 76 tive então a experiência do Gazeta. O Gazeta da Semana foi um semanário que funcionou, que começou 1 de abril de 76 e foi até ao fim do ano, com uma pausa no verão. E depois, em janeiro, tentou-se relançar, tínhamos deixado de ter dinheiro, tentou-se relançar e não se conseguiu. Portanto, o último livro foi publicado em janeiro de 77, era justamente uma tentativa de relançar, que falhou. Ora bem, eu vou-vos ler o primeiro e o último texto que eu escrevi para o Gazeta, porque dá um bocado a ideia do tipo de gajo que eu era na altura. O cu da Jacinta. Havia discussão do outro lado da sala, antes de começar a Assembleia da Cooperativa. Tarde de sábado, numa das aldeias tocadas pela febre revolucionária, e não foi no Alentejo. A Jacinta é quem faz os queijos de ovelha lá na cooperativa. Celibatária que já passou largamente os 40, sem papas na língua, discutia com alguns moços de que não se percebia deste lado. Ouviu-se só ela a tirar a rematar: que vocês nunca viram o cu à Jacinta. Toda a gente riu. A Assembleia começou logo depois. Um tipo fica a pensar: e depois, se vissem o cu à Jacinta, o que se passaria? É que a Jacinta ficava à mercê dos outros, entregue à conversa da bicharada. Todos saberiam tudo sobre a Jacinta, como casa devassada. E assim não.
A rapaziada não viu a parte do corpo dela que ninguém conhece, só ela. E a quem ela quiser mostrar. A quem ela der confiança. E a regra lá no sítio é que só o marido é que vê como se fosse dele. Quer dizer que não se trata aqui só de pudor, de tabus sexuais. Também de luta entre as pessoas de uma aldeia, de uma rua, de uma fábrica. A conversa entre agentes é muitas vezes agressiva, feita de má língua. Como se diz, cortar na casaca. E se corta a casaca, vê-se o cu. Ou talvez seja tabu, talvez seja sexo, mas é violência também. Ou se quiserem, é o sexo que é violência, e não só ternura. Discussão, às vezes porrada, tudo faz parte. É por isso que esconder as partes do corpo, nas aldeias portuguesas, é um sistema de defesa das pessoas. O cu da Jacinta, nunca visto, garante que ela pode falar, discutir, ninguém tem mão nela. Não é uma qualquer revolução sexual à moda da cidade que dará conta disto de um dia para o outro. Pelo contrário, há aqui um lugar de contradições entre os revolucionários da pequena burguesia e os do proletariado. Quem acha que isto merece ser debatido? Ao acaso de conversas ou discussões, muitas frases semelhantes a estas poderão ser apanhadas no ar. Se houver quem quiser tomar nota e mandar à gente, com comentário ou não, podíamos daqui a algum tempo voltar ao assunto. Como é que se fala do sexo no dia-a-dia da fábrica, do campo, do bairro? As questões da libertação sexual são travão à revolução ou são também revolucionárias? O sexo varia com a classe social? Bem, isto foi o primeiro. Agora o último. O último foi no tal número de janeiro, que era para trazer gente, ou melhor, para trazer dinheiro. E então, nas páginas centrais, pediram a 3 pessoas, um deles foi à cornucópia, o outro já não, é um operário da Petrogal Norte, e a mim, para dizer-me para que é que serve o Gazeta. E a mim, eu tinha que explicar quem é que nós éramos. E então, eu peguei numa canção do Zeca Afonso e o texto que eu escrevi é intercalado entre essa canção e o que eu escrevo. A canção é o Canto Moço. Somos filhos da madrugada. Pelas praias do mar nós vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa. Pelas praias do mar nós vamos, à procura da manhã clara. Eu não sei bem o que é o Gazeta, concretamente. Quem o lê, quem o quer. Certamente que pode ser melhor e sê-lo há. Interessa-me mais quem nós somos. Não queremos o Gazeta ao serviço do povo. Queremos ser um povo levantado, servindo-nos do Gazeta. E um dia mais tarde, dos outros jornais, dos rádios, da televisão. Somos filhos da madrugada à procura da manhã clara. E outra vez. Somos um povo que se levantou por todo este país, em todos os locais. Ouvimos as nossas vozes pela primeira vez, nesta terra, sob este sol. Nós tínhamos sido paridos com cadeias, sem mãos nossas, nem língua, nem energia alegre. Ouvimos a nossa voz pública e ela era diga de homens, de mulheres, camponeses, operários, pequena burguesia, nós, aliados, amigos, companheiros, sem vergonha uns dos outros, sem complexos de sermos quem somos. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos. E outra vez. Calaram-nos de novo a voz. Burguesia essa que só assim se escuta e de nós tem medo, que se refugia atrás das armas que em África tanto mataram. Se armam, é que são eles os fracos, nós os fortes que fazemos.
Nós recusamos o silêncio. Lá no cimo de uma montanha, acendemos uma fogueira, para não se apagar na chama que dá vida à noite inteira. O nosso dia-a-dia é ameaçado. Ameaçado no emprego, que 500 mil já por aí anda procurando trabalho. Ameaçado o pão, que o dinheiro que nos pagam dia-a-dia perde valor. Ameaçada a inteligência, que a estupidez oficial nos metralha de novo como antigamente. Nós queremos viver. Em Portugal, enfim, nosso, que alguns regressados após o 25 de Abril já voltam ao exílio, desgostados, como antes os imigrantes. Nós ficamos, escrevemos, para criar espaços livres, de palavras, de luta, de esperança, para que saibamos que somos muitos e sermos mais e mais, para nos contagiarmos uns aos outros de vida. Onde o vento cortou amarras, largamos pela noite fora, onde há sempre uma boa estrela, noite e dia ao romper da aurora. Quando jovens ministros com ar de velhos nos falam de competência para entregar a escola aos competentes, nós dizemos: a nossa competência é de sermos novos e sabemos o que queremos, a vida. Quando abrem os braços aos patrões, escolhidos, nós dizemos: não precisamos de patrões, que mãos e cabeça temos, levantados. Quando socialistas mudam o programa com que foram eleitos e renegam a sua palavra de homens para agradarem à direita, nós dizemos: o socialismo nós o faremos e será vertical como o homem. Quando os presos são absolvidos dos crimes cometidos sobre os nossos corpos, nós dizemos: a justiça somos nós e um dia virá em que toda a gente o saberá. Quando o Ministro da Justiça deles diz que mais é o direito de propriedade do que o da habitação, nós dizemos: as casas que nós fazemos, nós as habitaremos. Virá a proa, minha galera, que a vitória já não o espera, fresca brisa, mora encantada, virá a proa da minha barca. Eu não sei o que é o Gazeta, concretamente, quem o lê, quem o quer. Certamente pode ser melhor, e se o há. Interessa-me mais quem nós somos. Somos todos da esperança. E a esperança é uma doce rapariguinha, diz Maria. Mulheres e homens, crianças e velhos, somos todos novos e belos, e vivos, eternos, de carne. O amor somos nós, a vida. O canto que cantamos é um canto moço. Somos filhos da madrugada. Bom, então agora voltamos à vaca fria. Ora bem, então o que se passou nessa altura, portanto eu estive na televisão um ano e a certa altura, a meio disso, recebo um telefonema. Isto é que foi de facto uma coisa totalmente inesperada, de um aluno de filosofia a combinar um encontro comigo num café no Rossio e a propor que fosse falar em Tarão. Vieram três, tinha sido o Fernando Gil e o Manuel de Oliveira Cabral, que nessa altura estavam os dois no departamento de filosofia, tinham indicado o meu nome. Ora, eu tinha encontrado uma vez na vida o Fernando Gil em casa de um amigo comum. O Manuel Oliveira Cabral, eu nem tinha a certeza que ele me conhecesse, enfim, uma vez ou duas lá no meio dos imigrantes. Que eles pudessem ter alguma indicação de que eu poderia ensinar filosofia era uma coisa que nunca me passaria para a cabeça. O que eu sei é que os três alunos mostrei-lhes o livro, então, um deles estou logo um ar de muito alívio quando viu que o livro tinha peso, que não era nenhum folheto, e dali fui a uma assembleia do departamento, com professores e com estudantes e com funcionários, e eu e mais outros propusemos o nosso currículo, fomos aprovados. Passados uns dias fui tomar posse lá com o vice-reitor, e foi assim. Eu não tinha nenhum diploma de filosofia, portanto, tinha aquele livro
que era feito de uma filosofia que ali ninguém conhecia, porque isto foi o que foi mais engraçado em tudo isto, é que naquele departamento de filosofia praticamente ninguém conhecia o estruturalismo, e não só o estruturalismo, como o pós-estruturalismo, Deleuze, Derrida, a psicanálise, coisas desse género. Ninguém sabia nada disso, eles sabiam a filosofia que se ensina tradicionalmente, e eu, essa filosofia que não sabia, só sabia, era justamente esta parte que eles não sabiam. Mas era que eu acho que até me casei bastante bem com aquele ambiente. E ao mesmo tempo passei esses anos todos a aprender a partir das minhas questões. Bom, agora não sei se vale a pena continuar muito, mas enfim, só para fazer referência à maneira como estudei filosofia, foi a partir do Heidegger e do Derrida. Fiz uma tese sobre a epistemologia do Saussure, que foi editada depois na Gulbenkian. E o meu problema com o Heidegger e com o Derrida foi assim, eles eram difíceis, e eu lia e sabia que não percebia tudo, já percebia qualquer coisa, e nunca desisti. Eu acho que foi isso que me safou. Eu acho que o Heidegger levei 30 anos a lê-lo, de vez em quando, não ia sempre. Levei 30 anos até ter a certeza de que apanhei qualquer coisa, e até inclusive escrevi um livrinho sobre ele. Ora bem, em todo este percurso, portanto, o que passou foi que o meu cristianismo e o meu marxismo foram-se apagando por ineficácia. Ineficácia para aquilo que eu fazia, isto é, não vá. E eu nem nunca dei muito por isso, eu nunca me considerei ateu, nem nunca me considerei ex-marxista. Isto é, aquilo que me pareceu forte nessa minha experiência não se apagou, julgo eu. As coisas é que se apagaram. Foram-se apagando a pouco e pouco, se dá por isso. Bom, agora é que vou dizer então uma coisa vaidosa e penedenta, mas que já agora acho que vai ser comigo. É mais complicado de dizer, mas eu tenho a sensação, não apenas daquilo que eu penso, mas daquilo que eu escrevi. Eu escrevi alguns livros em francês nos últimos anos, 2 foram publicados, o outro ainda não consegui que fosse publicado, mas eu tenho a minha convicção é que a minha paixão de compreender as coisas que sempre me interessaram foi cumprida. É uma coisa que eu acho que é muito bizarra, mas é muito forte, eu não consigo fugir a isto. Eu acho que consegui compreender as coisas que me interessaram mesmo. A relação entre tecnologia e ciências, e a história do saber ocidental e o cristianismo. Eu acho que isso entendi. Pronto, agora se quiserem fazer perguntas é mais fácil. História de ocidental? A história do saber ocidental. Eu quero perguntar coisa, eu não tenho nada. Eu não sou capaz de avaliar. As aulas. Eu não sou capaz de avaliar a relação do Fernando Belo com Barthes, ou Althusser, ou mesmo Barthes. Não sou capaz. Portanto, não vou discutir isso. Outras pessoas talvez o farão. Para mim, há 2 coisas que me preocupam sempre. E neste caso concreto, omiti hoje. Primeiro, como é que um aluno de engenharia civil vai para o seminário, para além de ter uma mãe católica, não sei o quê. Segundo, como é que um padre deixa de ser padre? Como e porquê? Os comos e o porquê. Isso para mim, a mim preocupa sempre, porque são movimentos muito fortes que implicam algo que vem muito de dentro. Sim. Mas não é filosófico, é interior. Pois, eu julgo que dá indicação do que como é que eu explico isso.
Eu acho que fui para a engenharia sem saber o que é que queria. Acho que fui para a engenharia sem saber o que queria, sem saber o que era engenharia, por cima. Eu nunca tive jeito para engenhocas, está assim. Um irmão meu que sempre foi engenhocas e que foi engenheiro. Mas depois decidiu o seminário. Pois, o seminário foi a tal experiência espiritual, muito forte. Quer dizer, aí a minha ideia é assim, uma pessoa que nasce numa família como a Eduarda, a evolução que ela fez para a vida adulta dela, fez em função da família que tinha, do pai e da boa relação que tivesse, ou da má relação que tivesse. Mas pronto, faz parte disso. Nesse tempo, as famílias tinham muito mais importância do que têm hoje. No meu caso, justamente a minha família abafou muito. A mim, pelo menos, é a impressão que eu tenho. Abafou-nos muito, de maneira que eu, essa experiência, fio de uma forma espiritual. Mas isso sucedeu. Não sei se os meus irmãos, nenhum dos meus irmãos fez experiência parecida, nunca dei fé disso, mas foi uma coisa que aconteceu, não posso... Portanto, ir para o seminário foi uma consequência. E como disse, passei 5 anos no seminário, fabulosos, em um torneio intelectual. Eu nunca hesitei um minuto em ter sido padre e nunca hesitei um minuto em ter deixado de ser. Foram 2 coisas muito boas que me sucederam. Então, como e porquê saiu, deixou de ser padre? Pois é, porque aquilo é que se esgotou. Aí há uma confusão, se quer que eu diga, eu acho que há uma grande confusão entre religião e espiritual. Uma pessoa religiosa, a religião é uma estrutura social que vem dos antepassados e que nas sociedades antigas abarcava toda a gente. Toda a gente, bebê era batizado, toda a gente pertencia à religião. Mas, na história, no caso do cristianismo, houve sempre, ao longo da história, muita gente que tomou opções espirituais que não eram necessariamente religiosas, isto é, que foram para o deserto, ou fizeram conventos, ou fizeram separados mendicantes, ou fizeram isto ou aquilo, e isso eram experiências de conversão. Não tinha necessariamente a ver com antepassados. Eram opções espirituais. Alguns simplesmente foram diretos e tudo isso. Ora bem, o que eu acho que se passou comigo foi que eu tive uma opção espiritual e julguei que era religiosa. E depois fui percebendo que a instituição religiosa não tinha graça nenhuma. O muçulmano é isso. Além da colisão política, não é? Quer dizer, na altura, hoje em dia já não joga da mesma maneira. Mas na altura era fatal, não é? Eu demorei foi muito tempo a perceber isso. Porque justamente vinha de um sítio onde isso não era evidente. Instituição religiosa quer dizer Igreja Católica. Claro. Sendo a Igreja Católica. Com todos os seus... Sim, com todas as coisas que tem. Inclusive, até ontem estive a ouvir eu ontem estive a ouvir o Bispo de Lisboa, o Patriarca de Lisboa, que é uma pessoa aberta e assim, e é que ele não estava de acordo, ele dizia que a propósito da adoção por casais homossexuais de crianças, ele não estava de acordo porque via que as crianças é que eram importantes no meio daquilo tudo. Mas isso não vai falar disso, não? Não vamos, mas é o conceito de Igreja Católica que eu tenho. É que não é aberta, não é capaz de estar aberta a tudo. Pois. Foi isso que o levou a sair dela? Não, eu acho que expliquei. Foi no mais 68, foi naquela coisa toda, foi num mundo que se transformou. Quer dizer, o sair de Portugal para já foi uma experiência enorme, não é? Quer dizer, de repente começa a haver
tudo de outra maneira, porque deixa de ter as referências de proximidade, de bairro, de família, de coisas que as pessoas que não conhecem. A gente está lá fora, não conhece ninguém. Portanto, lê os jornais, vai conhecendo, arranjando uns amigos, não sei o que mais, e tem que refazer o mundo todo. Pois como isto tem a explosão dos anos 68, o mundo todo virou, não é? A gente não pode ficar na mesma, não é? Se o Fernando não se incomodar, eu há uma coisa que discordo um pouquinho, não relativamente a ele, como é evidente, como é que eu poderia discordar, mas relativamente à família. Claro, podes ter a tua opinião. No sentido de que, tendo eu feito um caminho em que a grande diferença é que tu és homem e eu sou mulher, mas de resto bastante semelhante, eu acho que era uma família católica, mas não era uma família fechada. O país onde a gente vivia, o meio onde a gente vivia, era um meio fechado. E como tu dizes, de facto, por exemplo, não se discutia política. Mas, por exemplo, uma coisa que tu falaste, que é a carta que tu escreveste para Portugal, quem fez as assistências, acho eu, quem a pôs no correio, quem não sei o quê, foi o teu pai, apesar da dor que isso lhe fazia de ser padre. Ou seja, eu acho que os nossos pais, sendo católicos, praticantes, eu de missa cotidiana, etc., não eram pessoas nem estúpidas nem fechadas. E eu acho que isso para nós foi uma coisa importante. Numa estrutura religiosa espirituais. E eu, quando disse, eu disse que o efeito de casulo sobre mim, não falei de ninguém. Está aqui o livro ao preço, não sei quem é. Obrigado. Eu gostaria, antes de mais, de saudar o Fernando Belo, que foi uma professor na faculdade, e um dos meus melhores professores, de certo. E a questão é a seguinte: eu, na altura, testemunhei e partilhei, né, de parte, da sua paixão hegeliana, sobretudo, ou desde logo, no que tem a ver com essa relação essencial que o Heidegger desenvolve entre o pensamento, a língua e, por arrasto, a cultura e a história. Aliás, eu costumo dizer, é quase um deputado, eu comecei a empenhar-me e a apostar, em grande medida, no que se chama a filosofia portuguesa, ou uma certa tradição, por causa do Heidegger. Eu pergunto, no seu caso, como é que ocasiona essa relação hoje e, mais concretamente, se para si é diferente pensar e escrever em português ou em francês, já que a sua experiência filosófica passa também por aí. É uma boa questão, mas é relativamente simples de responder. Já agora devo dizer, a propósito da minha experiência de escrita, que eu não disse, mas o Gazeta correspondeu para mim a um estilo de escrita que nunca mais tive, que nunca tinha tido antes e que nunca mais tive. O que significa que o grupo em que eu participava, em que eu colaborava, eu não era jornalista, era simplesmente um colaborador, desencadeava qualquer coisa que tinha a ver com que provocava um certo tipo de escrita. Agora, eu, sobre questões de filosofia portuguesa, do que se chama habitualmente filosofia portuguesa, devo dizer que sou um grande ignorante. Pura e simplesmente não conheço nada, né? Nem pouco nem muito. E de facto, enquanto, por exemplo, eu sou casado com uma senhora que trabalha sobre o mundo português, a partir da filosofia e de ciências sociais, nomeadamente sobre o mundo feminino, e, portanto, conhece bastante bem as problemáticas e as pessoas, as instituições do mundo universitário português, eu ignoro tudo isso. Eu, de facto, trabalho como se fosse francês. Leio muito mais francês do que leio português. Aliás, português quase só leio traduções. E, de facto, para mim a filosofia não tem pátria. Isso
nem na língua portuguesa, é a minha parte. Eu gosto de escrever português, como gosto de ler francês. Não, no fundo, estou fora. Fernando, posso fazer uma pergunta um bocado esquisita, pode ser uma pergunta esquisita. E, pronto, também tenho uma grande admiração pelo Fernando, e intelectual e também realizado, mas tu hoje não referiste uma coisa que eu já ouvi, já li também, tem aquele pequenino livro do Heidegger, em que o teu processo de aprendizagem, esses 30 anos que levaste à volta do Heidegger, tinha um método que era, para tu compreenderes, para cada coisa tinhas que ter um exemplo, encontrar um exemplo. Eu achei interessantíssima e registrei isso com grande curiosidade. Se alguém hoje te desse como exemplo de qualquer coisa, qual era essa coisa que se falava? Pois, aquilo que eu gosto de dar como exemplo é da aprendizagem. A aprendizagem, há duas coisas em filosofia, se podem dizer assim, que acho fundamentais. A que vem do Heidegger é o ser no mundo. O Heidegger conseguiu pôr termo ao dualismo alma-corpo e sujeito-objeto que nos vem desde o Platão até hoje. A noção de sujeito que nós temos não é exatamente a da alma, como é evidente. A partir de Hume e de Kant, o sujeito vira-se para o mundo, enquanto que a alma era mais voltada para Deus. Mas o sujeito não tem corpo, o sujeito não tem língua, o sujeito não tem sociedade, o sujeito é assim uma coisa como a alma. E o ser no mundo do Heidegger é justamente uma reviravolta nisso. Uma reviravolta que se pode, aliás, eu devo dizer que vou um bocadinho mais longe do que o Heidegger, por causa do Derrida, em que se pode dizer que nós somos feitos no mundo, pelo mundo, somos feitos de fora. E, portanto, temos a aprendizagem. O que é um sujeito? Um sujeito é uma coisa que muda com cada coisa que aprende. A gente aprende a guiar carro, antes de saber guiar e depois de saber guiar, mudou. Aprende a cozinhar, antes de saber cozinhar e cozinhar, mudou. Aprende a falar, então é a experiência das experiências, quer dizer, a gente muda completamente. Ora, o que é fabuloso na experiência da linguagem, na experiência da aprendizagem, é isto, é que quando nós falamos, para que toda a gente nos entenda, usamos as mesmas palavras e as mesmas regras da sintaxe, a língua portuguesa, que é de todos nós, não é de ninguém, não é? Mas nós aprendemos de fora, aprendemos dos outros. O bebés não sabe falar, aprendeu de fora. E o que aprendeu veio inscrever-se em nós, isto é, nós somos passivos a receber dos outros o que aprendemos e, simultaneamente, faz-nos falar, torna-nos ativos. Ora, esta simultaneidade de passividade vinda dos outros, da sociedade, e a atividade da nossa singularidade, que faz com, à medida que a gente vai desenvolvendo as nossas experiências, vai criando um certo estilo pessoal. Isto é uma coisa espantosa, a meu ver. É uma coisa espantosa porque resolve uma data de questões falsas, a meu ver, da tradição filosófica europeia. Mas ia dizer uma coisa que me escapou. Pois não sei, que mudança. Professor, resolve uma série de coisas falsas, como por exemplo? Como por exemplo? O sujeito-objeto. Mário, porque é que o sujeito-objeto é falso? Se eu encontrar
qualquer coisa que não conheça nada, eu, por exemplo, não sei o que é, não é nenhum objeto para mim. A palavra objeto quer dizer objeção. Quando um cientista utiliza o termo objeto, o sentido forte que tem para ele é: eu tenho uma teoria e isto é uma objeção a essa teoria que eu tenho que ver se confirma ou não. Ora, um objeto só pode ser objeção se eu tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, de maneira que vou dar um exemplo engraçado do século XVIII. Em Londres fizeram pela primeira vez operações a cataratas e gente que tinha sido cega de nascença com cataratas começaram a ver. E há um filósofo francês que conta relatos dessa época. E então, o sujeito que começou a ver, que nunca tinha visto na vida, conta que, ao princípio, as coisas estavam todas em cima dos olhos. E depois via uma lata de coisas e esquecia-se de tudo. Depois, levou vários tempos a aprender a ver. Ora bem, esta experiência mostra que ver não é uma coisa espontânea. Ver é uma coisa que se aprende. Portanto, um bebê, provavelmente, quando é muito pequeno, também não vê nada. Tem coisas, e vai aprendendo a ver. Não é? Ora, a aprendizagem resolve esta questão. Resolve não. Mostra que não é solúvel a questão, por exemplo, da habilidade. Porque, ou porque é que uma pessoa é música? Uma pessoa tem muito jeito para música. Quando é bebê não tem. Quando acaba de nascer, quando está no ventre da mãe, de maneira que, há qualquer maneira, a música vai entrando nela e a maneira como se torna, se ocupa dela e faz nascer qualquer coisa como uma habilidade espontânea, é isso que é aprender. Aprender é partir do não saber e tornar-se espontâneo, bom, inicialmente até muito bom. No caso de música, inicialmente, quando não sei nada de música, posso dar, por exemplo, ou como ter fome. De maneira que, de onde é que vêm os talentos? Não se pode saber. Porque não há talento nenhum que não venha do que se aprendeu, e o aprender também não chega, porque muita gente aprende a mesma coisa e os talentos são todos muito diferentes. Portanto, a possibilidade de um estilo, ou se é um problema da liberdade, do percurso, encaixa nesta questão. Ainda voltando àquela questão das filosofias francês, do português, das filosofias. Está fechado. Está? Está. Portanto, aquela questão das filosofias nacionais, etc. Quando tu disseste há pouco que não sabias nada de filosofia em termos do que se faz de filosofias nacionais, a chamada filosofia nacional, pressupondo que aqui se está a falar de filosofia portuguesa, a chamada filosofia portuguesa, parece-me agora parece que há aqui algum paradoxo, mas porque por um lado, isto é só uma questão, por um lado tu escreves também em português e no fundo num contexto português, não é? Por outro lado, quer dizer, porque é um bocado paradoxal, porque se não tens em conta de facto que não há filosofias a nível nacional, não é? Eu não digo não haja. Eu é que não conheço. Mas precisamente por isso, porque não há, porque precisamente poderias saber alguma coisa disso. Ou poderias dizer. Nunca me interessou, pá. Certo. Nunca me interessou, também não procurei. Sim. Não calhou. Não, eu tinha as minhas questões. Claro. O problema é esse, é que justamente eu nunca fiz filosofia de carreira. Quer dizer, foi a minha sorte. Foi a minha grande sorte. De maneira que eu tinha questões que começaram por ser questões teológicas, que se tornaram depois questões políticas e depois questões sem mais. E foi essas questões que eu fui trabalhando.
O resto, há milhões de coisas no mundo, não é? Certo. Toda a gente escolhe. Isso. Pois, mas a questão é esta, é que precisamente porque não há... Para mim não é uma questão. A filosofia portuguesa acho que é muito bem que o façam, quem gosta disso. Para mim não é questão, não vale a pena estar voltada a isso. Mas há filosofia que faz filosofia. Por exemplo, o francês, quando dás prioridade ao francês, não é? Portanto, ao francês e ao português, não é? Há aí portanto, digamos, podemos ver que há uma propensão, digamos, de certa maneira, para um certo registro na língua francesa, apesar de tu admirares imenso, por exemplo, Heidegger, que é alemão, não é? Mas a questão é esta, quer dizer, o não saber nada é um bocado contraditório, porque precisamente porque não há, pode saber alguma coisa, um bocadinho. Era só isto. Bom, ok. Desculpe, é só o botão para cima. Sim, está. Eu tenho ouvido preocupação em filosofia de compreender a realidade de modo a encontrar harmonia entre a filosofia e a ciência. Eu pergunto-lhe se essa preocupação tem alguma continuidade ao longo da sua vida, tendo em conta que um dos filósofos que mais o fez adentrar na filosofia foi Heidegger. Eu não creio que essa seja uma preocupação forte em Heidegger. Claro. E se isso não tem a ver com a sua formação em engenharia, que aqui na sua reflexão tentou até minimizar. Pois. Não, a verdade não é tanto com a engenharia. A engenharia veio, estava lá e veio quando foi precisa, mas foi sobretudo o estruturalismo, porque eu fui a partir da linguística, eu ensinei filosofia da linguagem na Faculdade de Letras e fiz a minha tese sobre linguística. A linguística era, no tempo do estruturalismo, era a disciplina mestra, piloto, digamos assim, e foi aí que eu descobri a relação entre filosofia e ciências, que é uma relação completamente diferente da chamada filosofia das ciências, que foi uma coisa que eu nunca pratiquei. De maneira que foi a partir da questão da linguagem e depois tinha então outras questões que eram necessárias, a antropologia, a psicanálise, a biologia, a neurologia e pronto, e no fundo para se entender a linguagem eram preciso todas as dimensões. Eu não era capaz de fazer uma filosofia da linguagem, como fazia o Heidegger, aliás, fazia uma filosofia da linguagem puramente filosófica. Eu disse, era rigorosamente incapaz, isso não... De maneira que eu precisava do apoio de várias ciências para ser capaz de tratar da questão da linguagem. E aí fui descobrindo as questões. Justamente a parte do engenheiro veio, pronto, porque apesar de tudo também me interessou um bocado a física e a química para se perceber a bioquímica, não é? Mas... Posso dizer uma coisa que não é preciso microfone. É assim, eu quando tinha 17 anos, eu já não sei quantos anos tinha, fui das primeiras gerações que estudaram Saussure numa coisa que se chamava Filologia Românica. Achei uma coisa do outro mundo, mas não era encarada como filosofia, nem podendo fazer aprender coisas para lá da questão linguística. Okay. E agora, não é agora, mas pronto, aparece o Saussure dentro desta linhagem de vários filósofos, de vários pensadores, etc. E o que eu acho engraçado, eu julgo, mas é uma pergunta ao Fernando Belo, é se ele não tivesse tido este itinerário concreto, porque eu, coisas abstratas, eu não percebo nada, eu não consigo ler um único texto de filosofia, mas isso sou eu, se a vivência das transformações, primeiro familiares, mudar de coisas, depois ter estado no maio de 68 em França, depois ter vindo para Portugal e ter escrito aqueles textos na Gazeta que faziam referência a coisas vulgaríssimas, daquilo que a gente antigamente chamava povo, que agora já não há só famílias, que são as que são contadas para haver mais dinheiro ou menos dinheiro, porque deixam de haver pessoas, passou a haver famílias. E a gente também pode falar da questão das famílias, mas isso é outra coisa.
se essa vivência enquanto itinerário não foi importante para tirar o saussure da linguística que nós tínhamos para a filosofia, pensamento do mundo e poder ir aprender. Porque essa história da aprendizagem, quando eu ouço aqui umas pessoas que sabem muito de filosofia, que eu não sei nada, faz-me confusão, porque lá para os currículos e essas coisas todas, tem que ter lido aqueles textos e aquelas coisas todas que tu também leste e outras pessoas leram, mas como é que se lê e o que é que se tira para a pessoa ser uma no mundo e não outra? Pronto, não sei, isto não é pergunta, é uma maneira de dizer, e lembrei-me depois do saussure por causa desta questão de ter sido como que um especialista novo, quando já tinha escrito aqui em 1916, mas já estava em 60 e tal, por ser uma grande novidade, não é? Também é engraçado a gente perceber estas coisas, e depois agora ser uma parte de um pensamento sobre a vida que tem autores e para aí fora, sim senhor, mas o que não tem autores é que se calhar para toda a gente está aqui, o que não está aqui é o mais importante. E pronto, expliquei muito mal, mas se calhar dá para falar um bocado. Ok. Bom, o saussure foi esquecido a partir de certa altura. Não só os linguistas pegaram no Chomsky e deixaram o saussure, o que para mim é uma infelicidade, mas enfim, não é um problema direto, mas depois foi pegado pelo Derrida de uma maneira muito interessante, e que é o seguinte: o Derrida entrou em filosofia pela questão da escrita, que era uma questão que, pura e simplesmente, nunca tinha sido pegado nela. E desde o Platão, que tinha dito que a escrita era uma coisa mortal, venenosa, pretendia ser um remédio, mas era um veneno, porque quando uma pessoa fala, o seu discurso responde por ele, mas se a pessoa escreve e depois ela não está, o discurso está ali, é órgão bastante, ninguém responde por ele. E todo o pensamento ocidental, até o Heidegger inclusive, é o que o Derrida chama logocêntrico, é o predomínio do pensamento, do logos oral, daquilo que está presente à nossa alma, à nossa interioridade, sobre a escrita, que é uma coisa exterior, está num papel que fica depois da nossa morte. E o que o Derrida fez foi dar uma volta sobre o saussure e tentar perceber o que é que o saussure tinha feito, aquilo que ele próprio não conseguiu entender, se pode dizer, porque filosoficamente não fez o que pôde, não é? E o que ele mostrou foi que na linguagem, a ver se eu consigo dizer rapidamente, no fundo tem a ver com a história da aprendizagem. A linguagem é feita de sons ou de riscos, portanto tem uma parte, digamos, material, mas o que faz a língua propriamente dita não é isso, são as diferenças entre sons. Todos nós temos as nossas vozes. As nossas vozes são diferentes. Se cada um de nós aqui dissesse uma frase em voz alta, as frases eram todas empiricamente diferentes. Mas, sendo todas a mesma língua, as diferenças entre as várias coisas eram as mesmas. Ora bem, é isso que o Derrida chama de différence com A, que é também o que provoca as vozes. De maneira que... Agora, o Derrida, ao mesmo tempo, tem muitas outras coisas. O Derrida é mais marxista do que o Marx, em certo sentido, quer dizer, é mais radical em muitas coisas, de maneira que, bom, isso não dá para... A questão do espiritual, há bocadinho deste mais importância ao espiritual, no religioso. Inclusivamente escreveste um texto há pouco tempo sobre essa questão. A questão da dimensão espiritual não entra na todos os teus estudos. Está. A dimensão espiritual não entra nas tuas investigações relativamente às filosofias de consciências. Portanto, tu tens textos sobre o cristianismo
continuas a escrever, não é? Como é que tu conjugas isso? Como é que tu jogas essa gestão? Não sei muito bem, não sei onde é que eu pretendo chegar com a questão, mas a escritório é uma categoria antropológica, digamos assim. O que é próprio do espiritual é a ruptura com o poder do dinheiro, com o poder propriamente dito, com os saberes instalados, etc. É aquele que rompe e vive à parte e que é fecundo nesse romper. É o que fazem os santos. Os santos não são necessariamente os que estão nos altares, mas aquelas pessoas que em vidas muito complicadas vivem com uma força que eles não sabem muito bem, atribuem a Deus, mas sabe-se lá quem é que é Deus, mas chamam-lhe têm essa força, e isso manifesta-se no facto de que a ação delas é muito mais forte do que os meios de que ela dispõe, porque justamente são pessoas de meios pobres, pobres em meios, digamos assim. Que aliás também dá para outras coisas, não dá só para os espirituais, também dá para artes e para pensamentos, etc. Também o pensamento propriamente dito é pobre de meios em comparação com a doxa académica e com a doxa etc. Mas eu não sei muito bem são questões à parte. Não percebi muito bem o que é que tu querias com a tua pergunta. Não sei se essa questão são questões à parte, a filosofia de consciências é uma coisa. Sim. Mais ou menos. Não faz parte da história, nunca é à parte. Tá bom? Ok. Não é preciso acabar. Há uma coisa que eu acho que é engraçada. Nesses pensamentos todos e nestas vidas e nesses itinerários, há uma coisa que me parece evidente, é que é completamente errado achar-se que há um conteúdo e uma forma. E nessas questões todas que tu falaste, um conteúdo e uma forma. E toda a análise da arte, que a gente está muito aqui a pensar neste sítio, não sei o quê, há uma coisa que o Mário Dionísio, pronto, porque a gente parte daí, já nos anos 50, não sei o quê, dizia que não se pode falar de conteúdo e de forma. E agora até há uma coisa chamada indústria dos conteúdos. Pronto. E acho que até dá dinheiro a umas pessoas, a outras não dá, mas deveria dar, em que se separa aquilo a que se chama conteúdo e que não se percebe o que é, daquilo que se chama forma que também não sabe o que é. E acho que é engraçado estas coisas que eu ouvi aqui, os filósofos foram chamados, e o itinerário foi chamado, é que a questão daquilo a que se chama conteúdo que não sabe o que é, e de forma que não sabe o que é, fica evidente que não há divisão nem há separação. Mas é uma coisa muito difícil não é? Todos esses blogs, também tens um blog, escreves num blog, também acho engraçado, os filósofos estarem nos blogs, e nessas coisas todas, há sempre uma coisa assim, quanto ao conteúdo, quanto à forma, mas a forma é o conteúdo e o conteúdo é a forma. Pronto, isto é assim uma coisa que me lembra de várias coisas que forem dizendo, que foste dizendo, e que é muito difícil de trabalhar assim. Pronto. Pronto, mas isto era só uma gracinha final. E agradeço imenso teres vindo, não sei se isto há outro tema, se não dá, e agradeço imenso teres vindo, deixa-me pôr a falar destas coisas, e voltem sempre, há muitas outras coisas além destas, não quer dizer que sejam melhores, mas há, e vão ficando um dia antigos, depois quando eu vou ao supermercado já se esquecem das coisas. Thank you.